Marcelo, se tem duas coisas que ficaram assim muito evidentes nessa quarentena, é a importância da cozinha e da ciência, né? A da ciência, você como reitor da Unicamp, como professor titular de física, você não tinha nenhuma dúvida, né? Em relação à cozinha, essa quarentena trouxe algum novo olhar é, em relação a cozinhar, a fazer os próprios alimentos para você e para sua família? Bom, naturalmente, depende um pouco sempre da casa, né? Aqui a gente sempre cozinhou, gosta muito de cozinhar. Mas certamente eu sempre busco mostrar para as crianças, para famílias, a importância da ciência e também da cozinha como um espaço fundamental aqui é o coração, né, da casa, como você sempre também comenta em seus programas. E de uma maneira ou de outra, eu penso que a ciência e a cozinha são muito parecidas. Na verdade, cozinhar tem muito de ciência, na cozinha tem muita ciência, muita tecnologia, e é importante aproveitar esse momento também de quarentena, todo mundo junto, para até aproveitar e ensinar. Se você tem crianças pequenas, pode ensinar operações matemáticas, transformações. Você pode aproveitar e falar sobre calor, sobre frio, sobre um monte de coisas que o dia a dia da cozinha tem, e é muito científico em todos os lados. É super interessante mesmo isso, de a gente aproveitar vários olhares, né? Esse lado mais científico da cozinha, que a gente explora demonstrando as técnicas, né, no passo a passo das receitas, eu acho que ele fica mais evidente. Mas e o contrário, na ciência, o que, que tem de parecido com a cozinha? Bom, a gente também está hoje cercado de comentários e ouvindo falar sobre, estão procurando novos remédios para o coronavírus, vacinas, e na realidade é tudo muito parecido. Eu sou físico e trabalho com ciência dos materiais. Por exemplo, eu misturo elementos químicos com certas proporções, por incrível que pareça, coloco os materiais, as vigas que eu preparo no forno também para fazer um tratamento térmico ou cozinhar. Depois eu testo e vejo o que aconteceu. É muito parecido com a cozinha. E para descobrir e avançar no conhecimento, é importante, primeiro que nada, saber, né, a base, ou seja, não, você tem um pouco de intuição, mas você precisa saber para onde ir, ou seja, você precisa conhecer um pouquinho. Além disso, você precisa testar. Você, com certeza, quando mostra uma receita no teu programa, nos teus livros, você testou ela dezenas, centenas, às vezes milhares de vezes antes de dar certo. E é isso que a gente precisa mostrar, que o processo de fazer ciência é muita observação, muito conhecimento acumulado e também muita paciência. Não é da primeira vez que dá certo, tem que testar, muita gente fazer diferente, porque às vezes pode ter sido uma mera coincidência. Então, tem muitos paralelos interessantes entre a ciência e a cozinha. A gente está muito acostumado com a cozinha e é interessante fazer essa analogia para que as pessoas percebam que descobrir algo novo, encontrar um remédio, uma cura, uma vacina, é um trabalho muito difícil e que precisa ter muito rigidez na maneira de fazer e também ampliar esse conhecimento pouco a pouco. Eu sei que você adora cozinhar e, de fato, tem essa abordagem bem científica para a cozinha, né? Que claro que um físico tinha que ter uma abordagem diferente, né? Mas tem também um lado afetivo, né? Esse quando você olha o seu olhar para a cozinha, ele tem a ver, sim, com a ciência, o que, que acontece ali para aquele alimento virar uma coisa diferente, e tem um lado de memória, o que, que essa receita, de onde vem, o que, que ela representa, assim. É, o que, que você gosta de cozinhar? Eu sou bastante versátil. Na verdade, eu aqui em casa gosto de cozinhar no dia a dia, à noite. Eu chego em casa, eu gosto de entrar na cozinha aqui para realmente relaxar, pensar em outra coisa. Às vezes a vida é muito difícil, complicada e realmente cozinhar
me tira daquele mundo, sabe? Eu passo a pensar em outras coisas, até eu não gosto de seguir receitas ao pé da letra. Eu sempre gosto de pôr um ingrediente diferente, de mudar, de testar, e isso irrita um pouco a minha mulher aqui em casa, porque ela fala assim, pô, mas deu certo, e agora o que a gente vai fazer? Nunca mais vamos ter essa receita. Eu gosto de variar bastante e traz esse fator, né, de novidade, de alegria. Às vezes dá errado, faz parte da vida, mas às vezes dá certo também. Agora eu fiquei pensando aqui que eu falei de dois pontos que ficaram evidentes nessa pandemia, que é a cozinha e a ciência. Sem essas duas coisas fica difícil, mas tem um outro aspecto assim que a pandemia alimentou nas pessoas, que é a solidariedade, né? Conta um pouco do que a Unicamp vem fazendo a esse respeito. Bom, certamente é algo que a gente tem aprendido. Você mencionou um aspecto fundamental, que é a gente aprender a comer melhor, a comer bem, naturalmente com o cuidado, né? Às vezes a gente fica em casa, até vai para o outro lado, de comer demais, né? Sempre tem a tendência de ir fazer um docinho, né? Fazer um bolo, e é sempre mais difícil controlar. Mas tem esse outro lado que a gente percebeu na Unicamp, que apareceu e estava meio que escondido. E no momento em que começamos essa situação da pandemia, essa situação de isolamento social, imediatamente, não só na Unicamp, mas em várias universidades do país, começamos imediatamente também a criar essa ideia do voluntariado, das doações. E o mais impressionante é que a população, a sociedade respondeu muito rapidamente. Tem uma pesquisa que foi feita também nos Estados Unidos, mostrando os percentuais de quanto as pessoas cozinhavam em casa, quanto elas passaram a cozinhar e quanto elas dizem que vão continuar cozinhando depois da crise. E os números são inacreditáveis, assim, tipo, 75% da população está cozinhando e 51% diz que vai continuar cozinhando porque se sentiu ali hábil no preparo das refeições. Mas eu, na verdade, queria fazer um paralelo, assim, porque eu sei que você não tem bola de cristal, que é difícil de saber como as pessoas vão se comportar depois dessa crise, o que vai acontecer. Na verdade, acho que é uma grande questão, né? Como é que o mundo vai sair dessa crise, em que pé que a gente vai estar. Na sua experiência de vida, assim, você não é reitor da Unicamp, você trabalha com muita gente de diferentes áreas, professores, alunos, enfim. Você acha que as pessoas vão ficar mais solidárias depois dessa pandemia? Sobre a solidariedade especificamente, eu espero, né? Eu torço para que isso aconteça. Mas eu não sei, eu acho que a gente tem que ter também aprendizado e fazer políticas públicas adequadas para que isso aconteça. Acho que a gente pode realmente, como país, como sociedade, tirar algumas lições. Espero que elas aconteçam, mas infelizmente também a gente tem visto aí ao longo da história que muitas vezes a gente tem memória curta e a gente acaba esquecendo de coisas e situações muito dramáticas que a gente viveu e que, com o passar dos anos, parece que vão perdendo importância. Mas eu queria te perguntar um pouco sobre uma outra mudança que pode acontecer a partir desse momento de quarentena, enfim, que é o ensino à distância, que é um assunto que eu imagino que você esteja bem familiarizado. Queria saber um pouco da sua opinião sobre EAD, sobre ensino à distância. No caso da educação à distância, a gente tem uma componente que é complexa. A gente tem dito que a gente está numa situação realmente de emergência, né? É uma situação única e rápida que a gente teve que mudar. Porque a gente tem um problema sério, não só no Brasil, como em muitos países, a gente tem uma desigualdade social que é muito grande. Então, nós temos o que é chamado de divisão digital. Tem gente que não tem acesso a computadores, a boa internet. Então, fica mais prejudicado essa inserção no ensino à distância. E isso é uma preocupação que tem que ter tanto para as crianças quanto para os jovens. Mas tem muitas lições aqui que vão ficar. Por exemplo,
As aulas, a tendência agora é a gente ter aulas chamadas aulas invertidas. Por exemplo, os estudantes assistem a aula, por exemplo, num canal do YouTube ou leem o livro e depois aproveitam o tempo com o professor para tirar dúvidas. Ou fazem projetos e depois mostram esses projetos. Não necessariamente as aulas vão ter que ser e continuar sendo como aulas expositivas de 2, 3, 4 horas de duração. Então, isso é uma mudança interessante. Do ponto de vista da desigualdade social que a gente está vivendo, a gente também não sabe que as universidades, as escolas não conseguem fazer milagres. A gente tem uma desigualdade social. E ela existia mesmo no caso, e ela existe mesmo no caso de aulas presenciais. Eu costumo dizer, por exemplo, contar um exemplo que é bem interessante. Numa mesma aula da Unicamp, que começa às 8 da manhã, tem um garoto que teve que sair de casa às 5 da manhã, porque ele teve que pegar 3 ônibus diferentes, trocar de ônibus, mora longe, e ele vai estar na mesma classe de um outro que acordou às 7:30 da manhã, pegou o seu carro e demorou 15 minutos para chegar na universidade. Há claramente uma desigualdade aí e que a gente no dia a dia da universidade a gente não acabou não percebendo ou não dando muito valor. Ela é fundamental e ela não deixa de existir mesmo em aulas presenciais. A gente tem que tentar realmente buscar dar condições de estudo e dar condições de ensino para todos os jovens, para todas as crianças, da melhor maneira possível. E nesse momento, então, de pandemia que a gente está vivendo, dessa transição rápida que a gente teve que mudar para atividades não presenciais, eu acho que aí os professores também têm o seu papel, as escolas, as universidades também têm o seu papel, de buscar alternativas mais criativas, passar tarefas diferentes. Por exemplo, vamos voltar para a cozinha, né? Vamos fazer uma receita, né? E ver aí as proporções, vamos mudar aí, usar a cozinha para fazer matemática, por exemplo, para ensinar sobre calor, sobre outras tantas coisas que a gente pode aproveitar e fazer baseado em projetos. Então, também é uma mudança cultural importantíssima que provavelmente deixará sua marca para o futuro. Perguntei um pouco da universidade, queria saber um pouco da sua casa. O que é que mudou completamente nessa quarentena? Vocês estão em casa o tempo todo? Quantas pessoas são? E quais são assim, o que você tem pensado, se surpreendido? Quais são as dificuldades? O que é que não está sendo uma dificuldade também? Conta um pouco do seu dia a dia em casa. Olha, então eu estou trabalhando mais do que nunca. Eu sento no computador 7 da manhã, saio às 8 da noite. Eu faço intervalo, sim, porque aqui em casa, como eu já disse, a parte da cozinha é minha. Então, lá pelas 11, 11h15, eu paro para fazer o almoço. A gente faz o almoço, eu faço o almoço e depois eu paro lá pelas 6:30, 7 para fazer o jantar. Aqui em casa tenho 2 filhos, um está no terceiro ano do ensino médio e a minha filha que está no sexto ano, tem 11 anos. E o lado positivo é que eles agora estão colaborando mais com a casa, né? A gente tinha uma pessoa que a gente tem, mas ela não está vindo, então que ajuda na limpeza, na organização, mas ela não está vindo, então aqui em casa dividimos um pouco as tarefas e acho que foi algo bem interessante e bem positivo. Estão ajudando também, às vezes, a cozinhar comigo, a fazer um pouco de limpeza e está sendo bem legal. E minha mulher, que é artista, ela trouxe seu ateliê para cá, também está trabalhando e mais ou menos dividindo o tempo também ajudando nas tarefas da casa, a ajudar também a adaptação da minha filha para essas atividades não presenciais, né? Porque as crianças precisam de ajuda para se adaptar a essa situação também. Não é fácil manter uma rotina de estudos sem ter a aula, né? Como estão acostumados. Então é um período de adaptação bastante crítico, que eu acho que as pessoas têm que saber. Mas eu acho que agora, nesse momento, está sendo interessante. Como a gente costuma dizer que a mais feliz da casa com a quarentena é a cachorrinha que está o tempo todo agora com a gente, que antes ficava mais sozinha. Então, a rotina familiar mudou muito e a gente tem tentado
mais do que nunca, aproveitar esse momento familiar em conjunto, que não vai se repetir novamente. Tanto porque as crianças vão crescer também, né? Os filhos crescem, mas também porque a gente está tendo uma oportunidade única de conviver mais. E acho que a gente deve aproveitar isso. Voltando ao teu tema principal, ficando mais na cozinha, cozinhando juntos, fazendo brincadeira, jogando, né, jogos, baralho, qualquer coisa que seja importante, e ao mesmo tempo assistindo filmes, músicas, inventar situações familiares que são realmente únicas e fundamentais, creio eu, que para o futuro nas nossas famílias. Essa perspectiva é muito interessante de pensar que isso nunca mais vai acontecer, né? Essa situação. Talvez daqui 100 anos, né? A última aconteceu há 100 Bom, anos, a gripe Rita, eu te espanhola digo no que Brasil, talvez talvez daqui aqui 100 anos. eu cometi a falha, talvez, de misturar minha bola de cristal com a minha esperança, que nunca mais vai acontecer. Eu não sei se nunca Não, mais mas vai acontecer, para ser sincero. durante a nossa vida, provavelmente mais difícil que aconteça uma situação dessa, mais difícil. A gente pode perguntar para o Bill Gates, que ele já cantou Pois a é. bola. Mesmo nesta situação, você vê, a gente está vendo aí muitas ideias do que pode acontecer. O risco da gente voltar e acabar com a com esta situação de isolamento social muito rapidamente, descontroladamente, é que a gente tenha uma segunda bolha, né? Sim, E com isso, eventualmente, a pode voltar e ressaca, até ser né? pior. Então, não sei. Sim. Aqui eu não vou me arriscar, mas realmente acho que agora o momento crítico vai ser de usar muita ciência e muita observação para poder realmente voltar lentamente, gradualmente ao que era antes, para a gente justamente não ter que repetir esta situação que é bastante crítica. Mas o que eu iria dizer, na verdade, é que essa perspectiva de que, muito provavelmente, se a gente ficar em casa e respeitar direitinho a quarentena, essa situação, como a gente está vivendo agora, não vai mais acontecer. E você mudar o ângulo de onde você olha, em vez de você estar olhando para o agora, como é difícil, como não posso sair de casa, faz 5 semanas que eu estou em casa, e pensar, puxa, eu estou em casa com os meus filhos, está tudo bem, estamos em família, temos o que comer. Eu acho que é uma mudança gigantesca para o próprio humor, para você poder. Tudo uma questão de perspectiva, né? Por mais difícil que seja, por mais difícil que seja e por mais assim de cortar o coração, né? A gente sabe que tem gente que vai morrer em função de enfim, das políticas atuais dessa coisa de não é sério. Então, tem gente que vai morrer, tem gente que vai morrer de fome, né? É uma situação super, super séria. Mas também quem está em casa protegido, está em família, porque tem muita gente, né, que não aguenta mais. Essa mudança na perspectiva é um momento em família. Não dá para dizer assim, é uma oportunidade de estar em família, mas tem uma mudança grande ali para, né, quando você É olha que tem sobre um outro ponto de vista. realmente estar neste momento bem com a família, com possibilidade, com trabalho, que também é fundamental. É, realmente a gente tem que agradecer e dar valor muito, muito grande a isso. E realmente, neste momento, fundamental, é aí que entra a solidariedade. É pensar que tem muita gente que não tem essa oportunidade e que a gente pode sim fazer alguma coisa por essas pessoas. Em qualquer coisa. Tem gente que está costurando máscaras, tem gente que está cozinhando para oferecer para as pessoas, tem gente que está ajudando. A gente tem um grupo, por exemplo, de voluntários na Unicamp, de professores e alunos que estão se dedicando a ligar para pessoas idosas que estão sozinhas e conversar, bater papo, que é fundamental, né? Nós temos milhões de maneiras de ajudar e colaborar, cada um no seu espaço, no seu trabalho, e é necessário que as pessoas que têm
essa possibilidade, ajudem o outro. É algo que é muito, muito importante nesse momento. Muito bom. Ajudar é fundamental, não só para o outro, para a gente também, né? Com essa, vamos dizer assim, com essa vibração, eu vou aproveitar para te agradecer demais esse papo. Foi o primeiro papo na cozinha em que os dois estavam na cozinha. Isso. Não, e Geralmente as pessoas estão no escritório. não, eu aproveitei, já que eu levei ao pé da letra a conversa do programa. Eu só queria deixar para as pessoas aí que estão ouvindo, interessadas, ver um pouco das nossas ações na Unicamp, do que a gente está fazendo em todas as áreas, é www.unicamp.br. Lá tem tudo, tem uma página especial sobre o Covid-19, é, naturalmente, apoio, ajuda, é mais do que bem-vindo. Mas também tem muita fonte de informação, artigos, é bem bacana. Eu convido a todos os seus milhões de seguidores aí para nos acompanhar lá. Tá ótimo. Eu vou deixar o link também, onde a gente publicar o vídeo, seja no Instagram ou no YouTube do Panelinha. Eu deixo o link da Unicamp para as pessoas poderem não só acompanhar tudo que tem sido feito, como quem puder ajudar também. Muito obrigada, Marcelo. Obrigado a você, Rita. Uma satisfação estar aqui.